Quantas pessoas que estão aí na cadeira que são pastores? Não, apóstolo, você é. Você é um pastor. Você é uma pastora, Deus te escolheu. Só está faltando você buscar e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que o ID se cumpra na tua vida. Porque hoje muitas pessoas não se predispõem. Eu já falei isso e vou falar novamente. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, em 1987, todo mundo queria ser obreiro. A pessoa entregava a vida a Jesus, daqui a pouco falava: eu quero ser obreiro, quero trabalhar para Jesus. E ali a obra ia crescendo. Hoje dificilmente você vê alguém se predispondo e dizendo: apóstolo, eu quero ser um obreiro, eu quero ser uma obreira, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer o ID do Senhor. Dificilmente. As coisas da minha vida aconteceram muito rápido, irmãos. Foi assim, ó. Dia 13 de novembro de 1987, eu entreguei a minha vida a Jesus. Dia 27 de dezembro de 1987, eu desci as águas, me batizei, nasci de novo. Depois de um mês que eu fui batizado, eu fui levantado a obreiro. Só que o meu joelho era no altar aqui, ó. Todo dia, quando eu saía do trabalho direto para a igreja, que a igreja abria todos os dias. Igreja Deus e Amor. E eu saía e dobrava o joelho aqui no pé do altar, ó. Ficava ali, ó, de joelho 1 hora, 2 horas, no pé do altar. A minha vida sempre foi de oração. Com um mês que eu fui levantado obreiro, me deram uma congregação para dirigir. Vila Jaci, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com um mês que eu estava dirigindo aquela congregação, era a maior congregação depois da sede dentro de Campo Grande. Em pessoas para batizar e arrecadação. Era uma igreja de madeira, né? De madeira. Enchia dentro e ficava mais gente fora, nas janelas, no corredor, na fora e até na calçada, do que dentro da igreja. Deus começou a operar. Com 6 meses que eu estava dirigindo a igreja, eu fui chamado para ser auxiliar do pastor estadual. Eu não era nem ungido a obreiro ainda, era cooperador, porque na Deus de Amor tem um processo. Daniel, depois cooperador. E eu fui chamado para ser auxiliar do pastor. Com 6 meses. E eu fazia os cultos. E quando o pastor viajava, quem substituía o pastor era eu. No meio de tantos pastores, quem substituía o pastor era eu no altar. Só que aí começou a luta. Aqueles pastores que estavam na igreja 10, 15, 20 anos, 5 anos, não aceitavam. Falava: esse menino chegou ontem e já está aí, quem tinha que estar aí sou eu, diziam os pastores. Começou perseguição, começou luta, começou prova. Minha vida era chorar. Verdade, irmãos. Minha vida era chorar no altar, minha vida era chorar nos cantos, pedindo misericórdia para Deus.
chorava muito, mas sempre nos pés do Senhor, sempre respeitando autoridades. As pessoas às vezes me humilhavam e eu ficava calado. Um dia, a igreja Deus e Amor tem uma livraria na porta da igreja. Eu estava lá naquela livraria, todo mundo foi embora, né, almoçar, e eu fiquei ali cuidando da igreja. Na porta da igreja, igreja aberta, e eu ali. E de repente chega um bêbado, maltrapilho, sujo. E aquele bêbado olha para mim e aponta o dedo assim e diz: e lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1,19. Ainda citou o versículo: e lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Eu caí de joelhos, irmãos, quase me desidratei de tanto chorar. Depois de 3 dias caiu a ficha: peraí, esse bêbado deve estar aqui perto, né? A igreja em frente à estação rodoviária. Falei, vou procurar esse bêbado. Tinha muitos bêbados por ali, mendigos. E aonde eu chegava, perguntava, eles falavam: olha, nós conhecemos praticamente todo mundo aqui. Perguntava para aqueles bêbados, para os mendigos, mas esse com as características que o Senhor está dando, não conhecemos não. Deus enviou o seu anjo para falar comigo, irmãos. Ou quem sabe era o próprio Deus, em forma de um bêbado e de um mendigo. Infelizmente, alguns pastores que se levantaram contra mim morreram. Porque dura coisa é tocar no ungido de Deus, irmãos. Outros se tornaram grandes amigos. Grandes amigos. Até hoje recebo mensagens de pastores de Campo Grande. Até hoje ainda me comunico com muitos deles. E assim foi, irmãos. Deus me preparando para a obra, Deus me preparando para o ministério. E aí, além de ser auxiliar do pastor, me tornei tesoureiro. Aumentou o trabalho. Eu tomava conta de 70 tesourarias. 70 tesourarias. Fechar relatório, fazer depósito, acerto. Mas tudo isso era Deus me preparando para saber administrar uma obra. Então às vezes você não entende a luta que Deus está fazendo você passar, mas a luta que você está passando hoje é o teu ministério amanhã. Deus está te preparando para uma grande obra. E ali, quantas vezes que eu dormi no estúdio da rádio IPB, em Campo Grande. Nós tínhamos programa das 11 à meia-noite, eu fazia o programa das 11 à meia-noite, e tinha programa das 15 às 6 da manhã. Das 15, das 6 até as 6 da manhã. Aonde que eu dormia? No carpete da rádio. No carpete da rádio eu dormia para acordar e fazer 15 minutos de programa. Depois saía da rádio e ia direto para a igreja. Vocês estão entendendo? É aquilo, às vezes as pessoas olham aonde você está, mas não sabem o processo que você passou. É verdade ou não é? Aqueles que aceitam o processo, com certeza serão exaltados na presença de Deus. O grande problema na vida dos cristãos hoje é que quando eles estão passando por um processo na igreja,
por um processo na presença de Deus, que a luta que você está passando é um processo. Deus está aperfeiçoando o poder dele na tua fraqueza. Deus está aperfeiçoando a glória dele na tua vida. Deus está te preparando para algo lá na frente. É um processo. Quando você passar por este processo, você pode ter certeza, o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te posicionar em uma posição de vitória, de honra. Vou citar o processo do rei Davi. Davi foi ungido a rei, foi ou não foi? Foi ungido a rei na casa do seu pai Jessé, em Belém. Só que quando Davi foi ungido a rei, ele assumiu o trono em seguida? Não. Foram 13 anos, uns dizem 13, outros 17, outros 15, nós não sabemos ao certo, mas vamos deixar nos 13. Foram 13 anos de processo. Primeiro processo, ele tinha que se tornar príncipe, porque ele já era rei, mas para ele assumir o trono, ele tinha que fazer parte da linhagem real. Sim ou não? Davi tinha linhagem real na sua vida? Não. Davi era um pastor de ovelhas. Davi cuidava de ovelhas. Só que ele cuidava tão bem das ovelhas, que Deus falou: agora ele vai cuidar do meu povo Israel. É por isso que você tem que fazer bem aquilo que Deus coloca na tua mão, porque se você fizer bem, com qualidade, aquilo que Deus colocou na tua mão, Deus vai te exaltar. Tem pessoa que fala: eu sou só faxineiro dessa empresa. Mas se você for uma pessoa que tem projetos, objetivos, ideais, se você for um bom faxineiro, você vai começar a crescer. Eu conheci faxineiro que hoje são grandes gerentes de grandes empresas. Eu conheci. Sabe por quê? Quando você faz aquilo que você recebe com amor, com prazer, com alegria, com fidelidade, quando você faz o teu melhor, você pode ter certeza, Deus vai te honrar. Deus vai te colocar em posição maior. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Davi tinha a pele queimada pelo sol, mas Davi fazia tudo o que ele fazia com excelência. Com excelência. E ali ele foi escolhido na casa de Jessé. Os irmãos de Davi tinham postura de rei, físico de rei e aparência de rei, mas não tinham coração de rei. Deu para entender? Davi não tinha aparência de rei, não tinha postura de rei, estatura de rei, mas tinha coração de rei. Sabe o que Deus está olhando agora? Dentro do teu coração. Deus conhece o coração de quem está aqui. Deus conhece. E ainda que você tenha pecado, errado, caído, mas você está aqui arrependido, arrependida, dizendo: Senhor, eu não quero o mundo, eu quero o Senhor, eu quero a Ti, eu te amo, eu te adoro, Tu és tudo para mim, eu estou aqui para te adorar. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Dai-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário.
Ei, não se preocupe se as pessoas não te olham, não te enxergam e não se importam com você. Deus está te vendo. Deus está olhando para você. Quando Jessé chegou para ungir o rei, Davi não estava na casa do pai. Davi estava apacentando as ovelhas. E ali passaram todos os filhos de Jessé. E ali Samuel falou: acabaram os filhos. Jessé não falou nem o nome de Davi. Falou: tem o menor. Menor. Pastor de ovelhas. Pastorzinho. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus não tem ovelha negra, tá? Vou repetir, para Deus não tem ovelha negra. Se você era ovelha negra da tua família, aqui você é ovelha de Jesus Cristo. Se na tua família tem alguém que é ovelha negra, Jesus vai transformar na ovelha de Jesus Cristo. Jesus vai transformar. Para Deus não tem ovelha negra. Tem ovelha de Jesus. Quem está entendendo? Ninguém vai sentar na mesa enquanto esse rapaz não chegar. Deus já começa a honrar a Davi. Ei, acalma o teu coração. O teu lugar está preparado na mesa. O lugar é teu e ninguém vai roubar. O lugar é teu e ninguém vai tirar. O teu lugar está preparado na mesa. Quando Davi chega, ele estava cheirando ovelhas, com cheiro de ovelhas. Quando ele chega, Deus fala para Samuel: pode ungir. A tua hora vai chegar, a tua vez vai chegar, o teu momento vai chegar. Labacandarabás, torreanderias, manai. O teu tempo vai chegar. Pode ungir. Este é o rei que eu tenho escolhido. Derramaram o azeite na cabeça de Davi e falou: agora vamos almoçar. Enquanto os irmãos de Davi estavam com inveja, com ódio, Davi estava escorrendo óleo. Enquanto eles estavam furiosos, eu tinha que ser o rei, Davi estava escorrendo óleo. Enquanto muitos estão se levantando contra ti, então, enquanto muitos estão olhando com outros olhares, deixa o óleo do Espírito Santo escorrer na tua vida. Deixa o azeite do Espírito Santo escorrer na tua vida. Deixa a glória do Espírito Santo escorrer na tua vida. Deixa a glória de Deus exalar pelos teus poros. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluias. Deixa o óleo escorrer na tua vida, a unção do Espírito Santo escorrer na tua vida. Pessoas vão estar te apontando, falando mal, se levantando, e o azeite descendo. As pessoas falam: não consigo entender. É porque o azeite está descendo e você não está nem aí para quem está apontando o dedo. Enquanto as pessoas estão apontando o dedo, liberando palavras de maldição, sabe aonde você está? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É lá que você está.
no esconderijo do Altíssimo, descansando em Deus, à sombra do Onipotente. Aleluias. Amém. E começa o processo. Davi foi ungido a rei, mas continuou sendo filho. Davi foi ungido a rei, mas continuou sendo pastor. Ele não assumiu o trono. Ele continuava apacentando as ovelhas. Ele continuava obedecendo ao seu pai, porque o seu pai o chama e fala: olha, vai levar essas provisões para os seus irmãos e para o capitão de 1000. Vai lá. Manda queijo, manda pão, manda um monte de coisa. Davi pega o jumentinho, coloca tudo em cima, lá vai ele. Começa o processo. Porque tem pessoas que quando alcançam um cargo na igreja ou recebem algo, começa a achar que é melhor do que os outros. Continue sendo você mesmo, continue sendo você mesma. Continue. A única coisa que muda é que tem uma autoridade maior na tua vida agora. Mas continue sendo você mesmo. E ali ele vai. Quando ele vai, ele vê quem? Um anãozinho lá, né? Um anãozinho que estava provocando o povo de Israel. Era um anãozinho? Um gigante, né? Um gigante de 2 metros e 92 de altura. Né, irmãos? E quando Davi olha, Davi fala: quem? Esse incircunciso filisteu, ele pensa que ele é. Mas era o processo. Estava começando o processo para Davi ser príncipe e se tornar, porque para ser rei tem que primeiro ser príncipe, tem que pertencer à linhagem real, tem que pertencer à linhagem real. 1 Samuel 17:4. Vamos ver a altura de Golias. 1 Samuel 17:4. Vamos ver a altura que ele tinha. Ok? Eita Deus. Eu sinto que Deus está começando a exaltar pessoas aqui hoje. Pessoas com coração humilde, pessoas que querem fazer algo. Essa palavra está mexendo com você hoje, para você ver o chamado que Deus tem na tua vida. Diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Essa era a altura dele. Ok? E aí, apóstolo, vamos fazer as contas. Sim ou não? Quem é bom de matemática aí, levanta a mão. Só o irmão Jean? Aleluia. Todo mundo preguiçoso, né, irmãos? Calculadora hoje até no celular, né? Ninguém faz mais conta de cabeça, né? Ninguém guarda mais número de celular, né, irmãos? Até eu, irmãos. Eu era muito bom de matemática. Hoje em dia minha mente está preguiçosa. A pessoa falava lá, eu já tinha o resultado aqui. É o celular, hein, irmãos? Né? Vamos lá? 6 côvados e 1 palmo. 1 côvado mede 45 centímetros. Multiplica aí, 45 por 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 4, 24. E 3, 27. 2,70. Mais 1 palmo, 22 centímetros. 2 metros e 92. Esta era a altura de Golias. Baixinho, né? Davi não era tão baixo. Davi tinha altura de 1,90 mais ou menos, mas estava 1,2 m de desvantagem ainda. Davi olha para ele e fala: eu vou enfrentar este gigante.
Por que Davi ia enfrentar o gigante? Porque ele enfrentou um urso e um leão, e ele matou ambos para defender as ovelhas. Por que Davi não teve medo? Porque volta 16, volta um pouquinho, capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo da luta. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo do adversário. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de gigante. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo da batalha. Oh, aleluias. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo do inimigo, irmãos. Os soldados de Saul, inclusive Saul, não queria enfrentá-lo, porque olhavam com os olhos da carne. Nós temos dois tipos de olhar. Já falei isso aqui uma vez, vou ser bem breve. Outro dia eu falo com mais tempo. Você tem este olhar, né? Estes olhos que são os físicos, materiais, que você alcança até onde vai a visão. Com o tempo a gente tem que usar óculos, né, irmãos? Com o tempo vai enfraquecendo, né? Então esta é a visão física. E você tem a visão espiritual, os olhos da fé. A visão espiritual faz você ter medo. A visão física faz você ter medo muitas das vezes. Mas a visão espiritual faz você crer. Segundo Reis, só para vocês entenderem rapidinho. Capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Versículo 14. Acharam? Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Isso aqui foi o rei da Síria que mandou um exército cercar o profeta Eliseu, ok? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Estamos perdidos, estamos cercados. Ele lhe respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Só que Eliseu tinha as duas visões. Eliseu estava vendo tanto o exército do rei da Síria com seus cavalos, seus carros de guerra, como os carros e cavalos de fogo. Deu para entender? Agora o moço dele só tinha visão física, só estava vendo o exército. Agora olha o que acontece. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluias! Eliseu estava vendo as duas coisas, mas ele não tinha medo. O moço de Eliseu estava vendo só o exército da Síria, mas quando os olhos dele foram abertos, ele viu o quê? Os cavalos e carros de fogo, mas o exército do rei da Síria continuava lá. O que eu quero que você entenda?
O problema vai estar sempre diante de você, a luta vai estar sempre diante de você, o inimigo vai estar sempre diante de você. Agora, se você tem os olhos espirituais, você vai ver o inimigo, a luta, a dificuldade, o levante, mas você vai ver a vitória através do Senhor. Com os olhos espirituais você está vendo o milagre, com os olhos espirituais você está vendo o exército de Deus, o agir de Deus. O problema não vai sair dali, mas você está vendo que maior é Deus que está contigo, que maior é o Senhor que está na peleja, que maior é Deus que está na batalha com você. Você vai ver. E aí o que acontece? Está todo mundo com medo, você está na fé. Está todo mundo desesperado, você está na fé. Então Davi tinha os olhos espirituais. Davi tinha os olhos espirituais. E qual era o prêmio? Eu já vou terminar para passar para o pastor Jonathan. Qual era o prêmio para quem matasse o gigante? Casar com quem? Com a filha do rei. E quem casa com a filha do rei torna-se o quê? Deus não errou quando Ele disse que vai te dar a vitória. Ele vai preparar tudo. O que Deus falou para você parece loucura, mas deixa eu te falar, Deus está preparando o ambiente da tua vitória. Deus está preparando o ambiente do teu milagre. Deus está preparando o ambiente. Deus não errou quando Ele falou com você. Deus não errou quando Ele prometeu. Ele vai preparar o ambiente para te colocar na posição que Ele falou que você vai estar. Mas tem o processo. E ali Davi vai lutar. O gigante tenta amedrontá-lo. Ele fala para o gigante: você vem contra mim com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo Ele te entregará nas minhas mãos, e eu vou cortar a tua cabeça, e vou dar o teu corpo e o corpo do povo do arraial dos filisteus, as aves do céu e as bestas feras da terra. Hoje é dia de vitória, disse ele. Hoje o Senhor vai te entregar nas nossas mãos, e entregar todo este exército. E Davi, com uma pedra e uma funda na mão, venceu o gigante cai, ele corta a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. Ei, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma ferramenta ou arma forjada contra ti prosperará. A arma do inimigo vai se tornar bênção nas tuas mãos. A arma do inimigo que estava apontada para você, para te derrotar, para te destruir, vai se tornar bênção nas tuas mãos. Vai se tornar vitória nas tuas mãos. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança do meu povo. Essa é a herança do meu povo, diz o Senhor. Quando Davi levanta a cabeça do gigante, os soldados de Saul, eles não estavam assim preparados para a batalha, não. Eles estavam assim, ó, preparados para correr, porque nem os irmãos de Davi acreditavam nele. Se tivesse uma banca de aposta, quem tivesse apostado de Davi tinha saído milionário. Ninguém acreditava nele. Ninguém. Mas Deus acreditava. Você não precisa que ninguém acredite em você quando Deus acredita em você. Quando Deus acredita em você, é o suficiente. A tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Os soldados, quando viram a cabeça de Golias levantada, saíram correndo. Foi um avivamento tremendo, irmão. Todos se encheram de força e falaram: Deus é conosco, Deus é conosco. E ali os filisteus caem naquele dia, e Davi casa-se com Mical, é perseguido pelo sogro.
Quem nunca passou luta em casa, né? Quem nunca passou luta em casa? Eita Deus. É verdade ou não é? Às vezes a luta vem dentro de casa, no meio da família, com pessoas que você ama. Davi é perseguido pelo sogro. O sogro tenta matá-lo, mas Deus sempre livrando Davi. Deus entrega Saul 2 vezes na mão de Davi, para Davi matá-lo. Davi fala: não, foi o Senhor que deu autoridade para ele, então o Senhor que tire, eu tocar nele. Deus não queria que Davi matasse Saul, não, irmãos. Deus estava testando Davi. Às vezes Deus entrega o teu inimigo na tua mão, não é para você matar, é para você alimentar, para você dar pão, para você mostrar que você tem Deus. O que aconteceu? Quem matou Davi? Quem matou Saul, perdão? Quem matou Saul? A própria espada de Saul. Porque o mal que se levanta contra ti, se você for fiel a Deus, se destruirá pela sua própria espada. Minha é a vingança, diz o Senhor. Está na mão de Deus? Descanse. E Davi assume o reinado. Só para ver como você tem que agir. Já para encerrar. Ele passou por todo o processo, 13 anos. Mas quando o tempo de Deus chegou, ele sentou no trono. E sabe o que Deus falou? Nunca mais faltará rei, segundo a tua descendência. E o Rei de Reis, o Senhor Jesus, é descendente de Davi, segundo a carne. E quando Davi assume o reinado, ele chama o conselho e pergunta: tem alguém da casa de Saul vivo? Eu quero honrar. O cara queria matá-lo, destruí-lo, acabar com a vida dele, acabar com a raça dele. E quando ele assume o reino, o que ele fala? Tem alguém vivo da casa de Saul, eu quero honrar. E tinha Mefibosete, como que é? Mefibosete, né? Paralítico, esquecido, criado e cuidado por uma prostituta. Cuidado com quem você aponta, tá, irmãos? Ah, prostituta. Você sabia que a bisavó de Davi era prostituta? Raabe. A bisavó era uma ex-prostituta. Pesquise na Bíblia depois. Raabe, uma ex-prostituta que livrou os espias e se converteu a Deus. Ei, Deus pega o homem do pó e faz assentar entre os príncipes da terra. Eu não sei qual genealogia que está. Eu não me lembro se é na genealogia de Lucas ou se é na genealogia de Mateus. Eu não sei qual que está. Depois você lê a genealogia de Jesus, vai falar lá Raabe. Mateus, né? Genealogia de Mateus. Raabe, olha lá, como Jesus sendo descendente dela. Deu para entender, irmãos? Não vai longe, irmãos. Deus pegou o que? A igreja, vou falar igreja, porque todos nós, pecadores, prostitutos, errantes, está fazendo do que? A esposa de Cristo.
Todo mundo aqui, eu tinha pecados horríveis, inclusive eu. Quando eu lembro dos meus pecados, das orgias que eu fazia, eu tenho nojo. Deus me libertou. Pegou a prostituta e transformou em uma virgem, a esposa do Cordeiro. Quem está entendendo? Amém? Então não julgue as pessoas. Lá vem quem? Mefibosete e a prostituta que cuidou dele, e ambos são honrados e se assentam na mesa com Davi. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Davi fez isto? Você sabe por que Davi honrou a descendência de Saul? Porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas, se eu não estou equivocado, quer dizer presente de Deus, isto? Jonatas e Jonathan é a mesma coisa, tá, irmãos? Não estou equivocado, quer dizer presente de Deus. Qual era a aliança que Davi tinha? Porque Jonatas amou Davi e tinha a alma pegada a Davi, uma amizade sincera. Sincera. E ali ele tinha uma aliança de cuidar da descendência ali de Saul, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas, com Davi. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa: a tua aliança é muito maior. É ou não é? Nós temos uma aliança com Deus vivo. Nós temos uma aliança com Cristo. E se Jesus me recolher antes do arrebatamento da igreja, eu não tenho dúvida que o Senhor Deus vai honrar a aliança que eu tenho com Ele na minha descendência. Porque o nosso Deus é Deus de alianças. O nosso Deus é Deus de alianças. Davi suportou o processo, e ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era justo e perfeito, mas porque ele amava a Deus. Ele respeitou as autoridades, ele respeitou o processo, e todas as vezes que ele errou, ele se humilhou na presença de Deus. Sabe qual é o maior defeito das pessoas? Quando erra, procurar um culpado para o seu erro. Se você errou, assuma o teu erro. Deus vai te honrar. E lembre-se, todo o processo que você passa na presença de Deus é para Deus te colocar em um lugar mais alto. Amém? Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.